E aí, pessoal, tudo bem? Maravilha, a gente tem mais um quadro aqui em que eu vou responder mais uma pergunta. Agora a pergunta da Priscila, ela me enviou por e-mail. Vinícius, eu também quero enviar perguntas, como que eu faço? Você pode mandar pelo e-mail, tá na lousa@gmail.com. Você pode mandar também pela nossa página no Facebook, pelo nosso Instagram, tá na lousa_prof. Vinícius. E também pela comunidade que a gente tem, que é o Circuito Pedagógico Tá na Lousa, no aplicativo, tá? Vinícius, não sei nada disso, tô perdendo muita coisa. Cara, você tá perdendo coisa pra caramba, todo dia tem conteúdo novo, tem texto no blog, tem vídeos, tem dicas, tem um monte de coisa, tá bom? Então, procure saber sobre a nossa comunidade, sobre o Circuito Pedagógico Tá na Lousa, é free, tá bom? Para participar, gratuito. Galera, vamos lá, vamos para a pergunta da Priscila. Pergunta um pouco complicada aqui, mas a gente vai traduzindo ela. Então, ela diz assim, ó, nos exercícios me deparei com dois casos de jovens, um sempre mais velho que o outro e um, acho que tinha uns 16 e outro 17. Nos casos do menino mais velho do que a menina, a lei diz que os adolescentes não podem se hospedar em hotéis, por exemplo, sem autorização dos pais ou acompanhamento do responsável. Poderia ser responsável nesses casos onde fala especificamente sobre o adolescente? Tá, vou considerar que isso aqui seria a primeira pergunta, tá bom? Por que os garotos, no caso, são maiores de idade? Então, gostaria que você pudesse me esclarecer, porque eu fico pensando, e se a jovem de 17 anos fosse casada com um jovem de 25, ele também não seria responsável por ela? Bom, eu entendo que tem duas perguntas aí. Como está muito complicado, eu vou já responder duas coisas na lata aqui, depois eu vou trabalhar o artigo 82 do ECA com vocês, que é o que fala sobre hospedagem, tá bom? Primeira coisa. Gente, quando eu falo assim, ó, fulano, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, fulano é responsável por ciclano, tudo bem? O maior é responsável por um menor. Não quer dizer que ele simplesmente, por ser maior, está cuidando da criança. Quer dizer que ele tem a guarda e ou tutela da criança. Então, para você ser responsável por um menor, você tem que ter guarda ou tutela. E guarda ou tutela são concedidos judicialmente. Tudo bem? Primeiro ponto é isso. Então, se eu tenho, por exemplo, um maior de 25 anos com uma menor de 17, esquece o casado. Um maior de 25 com uma menor de 17, só por ele ser maior de idade, ele não é responsável por ela. Tudo bem? Tem que ter guarda ou tutela, ok? Maravilha. Qual é o outro ponto, Vinícius? Vamos supor que essa menor seja casada. Se ela se casou é porque os pais permitiram e houve a emancipação. Então ela nem precisa estar acompanhada desse rapaz, do marido maior. Tá? Por quê? Porque ela já está emancipada. E ela prova isso com a certidão de casamento dela. Então ela se emancipou para casar e houve a anuência dos pais. Ok? Beleza. Mas, como a gente está falando de hospedagem, a gente precisa analisar aqui o artigo 82. Olha lá, o artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Então, duas coisas aqui. Primeiro, você percebe uma ambiguidade. Como assim ambiguidade? Vejam, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais no plural. Gente, quer dizer que os dois pais devem estar com o menor para ele poder se hospedar ou um pai basta? Muitos hotéis, muitas grandes redes, com receio de repente, ser punido, ser penalizado, cometer uma infração, eles exigem que, se eu, por exemplo, estou lá com a minha filha e vou me hospedar, eu tenho que ter autorização da minha esposa ainda. Ou a criança está com ambos os pais, ou está com um e tem autorização do outro. Em 2011, o CONAD, que é um Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, eles acabaram explicando que não há necessidade dos dois pais, que o artigo é ambíguo, mas que não haveria essa necessidade. Mesmo assim, de repente você vai viajar com o seu filho aí, com a sua filha menor, pode ser que um hotel cobre isso, exija isso. Opa, você não pode se hospedar aqui sem autorização do pai ou sem autorização da mãe, tá? Mas isso foi resolvido em 2011, entanto muitos hotéis não querem cometer a infração, não querem ser punidos, de repente, incorrer em alguma infração. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Vamos supor, imagine a seguinte história. Dois jovens chegam no hotel, mais ou menos 1h da manhã, e querem se hospedar.
E aí o dono do hotel, vamos supor que seja o dono do hotel, ele está lá atendendo. O dono do hotel fala assim, poxa vida, eu não posso hospedar, mas os menores, né, sair agora na rua, 1h da manhã, muito perigoso. E ele hospeda os menores, tá? Pensando em protegê-los. Por incrível que pareça, esse dono do hotel, ele incorre numa infração, gente. Por quê? Porque ele hospedou. E hospedar menor sem estar com os pais responsáveis e autorização é uma infração, eu já mostro para vocês. O que ele deveria ter feito então, Vinícius? Ele deveria ter chamado a polícia, por exemplo, tá? Conselho tutelar, polícia militar, para que a polícia militar, no caso, teria que entrar em contato posteriormente com o conselho tutelar, para que o conselho tutelar tome as providências, beleza? Então, ele não pode simplesmente falar, ah, não, eu vou fazer um favor para esses adolescentes, vou protegê-los e eles ficam aqui hospedados. Não pode. Tem que comunicar o conselho tutelar e, no caso, às vezes é difícil ter, né, um acesso, um telefone, enfim, ao conselho tutelar, acaba comunicando à polícia militar e as coisas se resolvem da forma adequada. Tudo bem? Bem, e se hospedar? Infração, artigo 250, tá vendo? Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou congênere, pena é multa. No entanto, parágrafo 1º, em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, se houver reincidência, além da multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Olha aí, infração com penalidade pesada, não é? Pesada. E tem inclusive exercícios sobre isso. Olha lá, o artigo 250. Artigo 250 do ECA, recentemente alterado, isso foi em 2009, essa alteração, né? Não recentemente, questão um pouco antiga, mas essa alteração é que está vigente, é o artigo que eu mostrei para vocês. Trata da hospedagem irregular de menor e prevê o quê? Possibilidade de fechamento definitivo do estabelecimento que realizou a hospedagem, como também a cassação de sua licença de funcionamento. É sempre que vai acontecer isso? O fechamento definitivo e cassação de licença? Não é sempre. É o caso do parágrafo 2º que nós vimos, não é? Mas aqui a questão está certa porque ela fala a possibilidade de. Existe sim essa possibilidade, tá? Com reincidência da infração em menos de 30 dias. Beleza, gente? Então tem até exercício aí para nós vermos como isso tem caído. A questão é, você entender o que é ser responsável por um menor, tá? O caso específico que a Priscila me trouxe, da menina ser menor de idade, porém casada com um rapaz de 25 anos. Detalhe, se ela não for casada, se falar assim, ah, eu estou juntada, amaziada, não sei o quê, não pode. Ok? Esse rapaz não pode ser responsável por ela e ela não pode estar hospedada ali sem a autorização dos pais ou sem a presença do responsável. Tá? Não pode. Tem que ser casada, legalmente, bonitinho, porque aí sim ela terá essa emancipação. E o outro caso da ambiguidade que eu falei para vocês, e inclusive acrescentei aqui essa questão da infração, né? Comete infração o estabelecimento que hospeda o menor sem autorização ou presença dos pais ou responsável. Maravilha? Espero que eu tenha ajudado. Se você tem uma dúvida, manda pra gente que eu gravarei um vídeo aqui respondendo a sua dúvida com o maior prazer. Até a próxima, gente. Um abraço.